Olá pessoal, meu nome é Dirney Vieira Júnior, sou do escritório Vieira Advogados e esse é o canal Direito Sem Mistério. Antes de nós começarmos o vídeo, eu vou pedir para vocês já darem um likezinho, nos ajudarem, dar o joinha e já se inscrever no nosso canal para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Tenho certeza que vocês vão gostar. O nosso vídeo de hoje é sobre vocação hereditária. Bom, faleceu o Rogerinho. Rogerinho vai ser o nosso exemplo de hoje. Faleceu o Rogerinho e o Rogerinho deixou esposa, 2 filhos, pai e mãe, 2 irmãos e um cachorro. Quem tem direito a receber essa herança? Como funciona a ordem da vocação hereditária? Quem tem direito de preferência para receber essa herança? Então esse é o nosso assunto. Então a ordem de vocação hereditária se dá da seguinte forma. Em primeira escala, vem os descendentes. Quem são os descendentes? Os descendentes são os filhos, os netos e os bisnetos. Eles se dão em linha reta, para baixo, filhos, netos e bisnetos. Em segunda escala, vem os ascendentes. Os ascendentes são os parentes em linha reta, porém para cima. Então vem os pais, os avós e os bisavós. Em terceira escala nós temos os cônjuges, o cônjuge. Em quarta escala nós temos os colaterais. Mas é importante nós esclarecermos que na terceira escala o STF decidiu que os companheiros têm os mesmos direitos sucessórios. Os direitos sucessórios se equivalem aos dos cônjuges. Então nós temos em primeira escala os descendentes, segunda escala os ascendentes, em terceira escala o cônjuge e companheiro, em quarta escala os colaterais. Parece fácil, mas não é. Eu vou explicar agora para vocês alguns detalhes, alguns nuances que são bem específicos e bem interessantes. Bom, nós vamos falar do direito do cônjuge e do companheiro em concorrer com os descendentes. O que é concorrer? Concorrer é receber a parte dos descendentes, receber junto com os descendentes, né? Dividir com os descendentes uma parte da herança. Então, quando é que o cônjuge concorre com os descendentes? Sempre o cônjuge concorre com os descendentes, exceto em 3 situações. Quais são essas situações? O primeiro caso é quando o cônjuge é casado em comunhão universal de bens. O segundo caso, ele não recebe a herança, não concorre com os descendentes. Segundo caso, é quando o cônjuge ele é casado com separação obrigatória de bens, lá do 1640 e do 1641, ele não concorre. E o último caso é quando o cônjuge é casado em comunhão parcial de bens, porém não existem bens particulares. Esses são os 3 casos em que o cônjuge não concorre com os descendentes. Nos demais casos, o cônjuge sempre concorre com os descendentes. E quando é que o cônjuge concorre com os ascendentes? Sempre também. Sempre que houver cônjuge e ascendentes, o cônjuge vai concorrer. Como funciona? Vamos dar um exemplo. Quem são os ascendentes? Os ascendentes são os pais, os avós e os bisavós. Quando nós temos ascendentes em primeiro grau, quais são os ascendentes em primeiro grau? Os ascendentes em primeiro grau é pai e mãe. Então, quando o pai e a mãe do falecido estão concorrendo com o cônjuge vai receber 1/3, o pai vai receber 1/3 e a mãe vai receber 1/3. Fica 1/3 para cada. Se houverem outros ascendentes mais distantes, como por exemplo o avô ou o bisavô, o cônjuge passa a receber 50% deste valor da herança e o restante é distribuído para os demais ascendentes. E com os ascendentes, o cônjuge também concorre com os ascendentes? Ele tem que dividir essa herança com os ascendentes? Sim, o cônjuge tem que dividir a herança com os ascendentes sempre que houver ascendentes. Vamos lá, vamos dar um exemplo. O falecido deixou a esposa e não tinha filhos e deixou
o pai e a mãe. Tá? Parte da herança vai ser dividido entre o cônjuge e os pais do falecido. Tá? Se forem pai e mãe, que são são ascendentes em primeiro grau, este cônjuge vai dividir em partes iguais. Então, se tem o pai e a mãe, vai ficar 1/3 para o cônjuge, 1/3 para o pai e 1/3 para a mãe. Isto para ascendentes em primeiro grau, que é o pai e a mãe. Em ascendentes que já são em graus mais distantes, como por exemplo o avô e o bisavô, já não é dividido em partes iguais. O cônjuge já tem direito em ficar com 50% da herança e o restante é dividido entre os ascendentes que estiverem vivos. Terceiro, quando é que o cônjuge recebe sozinho a herança? O cônjuge vai receber sozinho a herança quando não houver descendentes e nem ascendentes. O cônjuge tem direito a receber a totalidade da herança. E o quarto ponto, quando é que os colaterais recebem a herança? O que são os colaterais, né? Quem são os colaterais? Bom, vamos explicar. Os colaterais são parentes que têm um ancestral comum com o falecido. Então, um exemplo é o irmão. O irmão, ele não tem uma descendência direta. Por exemplo, o irmão, ele não é nem ascendente e nem descendente do falecido. Porém, ele tem um ancestral comum que era o mesmo pai. Então, esse irmão, esta familiaridade, ela bifurca-se, né? E aí vem o grau de parentesco colateral. Bifurca-se com o do falecido pela ancestralidade. E aí, a partir daí, ele torna-se um colateral e tem direito a receber a herança. E os colaterais? Né? Quem são os colaterais? Quando é que os colaterais vão receber a herança? Bom, os colaterais só vão receber herança, se receberem, só vão receber se não houver descendentes, não houver ascendentes. Então eu quero fazer uma pergunta, porque eu não estou entendendo. Então quer dizer que o meu irmão, ele só receberia a minha herança se eu não tiver pai e mãe? É basicamente isso. Se não tiver filhos, não tiver pai e mãe, e não tiver o cônjuge, não vai levar. Não leva mesmo. Ah, ok. Então, quem é o colateral? O parente colateral é aquele que descende de um mesmo ancestral. Como, por exemplo, o irmão. O irmão do falecido descende do mesmo pai. Porém, ele não é nem ascendente e nem descendente. Desta forma, lhe dá direito ao recebimento da herança. Ok? Olha só que fato interessante esse. O exemplo que nós demos, o falecido, ele não tem cônjuge, ele não tem descendentes, não deixou filhos, e não tem ascendentes. Porém, ele tem um irmão, e esse irmão, ele é filho de pai e da mesma mãe. Do mesmo pai e da mesma mãe. Isso se chama parentesco bilateral. Então ele tem o mesmo pai e a mesma mãe. E tem um segundo irmão que não é filho do mesmo pai e da mesma mãe, é apenas do mesmo pai. Esse irmão, então, ele se chama parentesco unilateral. Esse irmão que tem um parentesco bilateral, ele recebe o dobro do irmão que tem o parentesco unilateral. Pois é, parece um absurdo. Eu também acho que é um absurdo. Mas é isso que está no nosso Código Civil, na nossa legislação civil, e é assim que funciona. Então esse foi o nosso vídeo sobre vocação hereditária. Não esquece de dar o like, nos seguir nas nossas redes sociais e apertem o sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, um abraço.